Raios cósmicos de uma fonte misteriosa bombardeando a Terra. Cientistas descobriram uma fonte não identificada de raios cósmicos de alta energia que bombardeiam a Terra a partir do espaço. E nem é a primeira vez, não, para aqueles que são os apocalípticos, os cataclísmicos, os dramas, reis e rainhas. Não precisa se preocupar, isso é coisas corriqueiras que acontecem de tempo em tempo. Quem está por trás disso tudo? Às vezes é o próprio cosmo ou os aliens. Os aliens aproveitam para estudar algo sobre isto, ok? Então não tem nada que se preocupar. Então, e não é a primeira vez que isso acontece há milênios. Eles dizem que deve estar perto do sistema solar e pode ser feito de matéria escura. Essa é uma grande descoberta, diz John Weffel, da Louisiana State University, e investigador principal do ATIC, Advanced Team Ionization Calorimeter, um instrumento de balão financiado pela NASA no alto da Antártida. É a primeira vez que vimos uma fonte discreta de raios cósmicos acelerados, destacando-se do fundo galáctico geral. Os novos resultados mostram um excedente inesperado de elétrons de raios cósmicos em energia muito alta, 300 a 800 bilhões de volts, que é tem um propósito para isto, que é para ajudar a despertar a humanidade aqui e para também ajudar aqueles que estão prejudicando a Terra, os controladores, que deve vir de uma fonte não identificada anteriormente da aniquilação de partículas teóricas muito exóticas usadas para explicar a matéria escura. Então também pode ser que eles estão querendo destruir a matéria escura. A matéria escura é a matéria que constrói esse universo aqui, terceiro mundo. É uma matéria muito densa, de composição densa, já feita para fazer universos assim, de baixa frequência, e mantê-las assim. Esse excesso de eletrônios não pode ser explicado pelo modelo padrão de origem dos raios cósmicos, disse Weffel. Deve haver outra fonte relativamente perto de nós que está produzindo essas partículas adicionais. Sim, são os alienígenas Greys. Depois eu vou chegar lá. Segundo a pesquisa, essa fonte precisaria estar a cerca de 3.000 anos-luz do Sol. Pode ser um objeto exótico como um pulsar, mini-quasar remanescente de supernova ou um buraco negro de massa intermediária. Os eletrons de raios cósmicos perdem energia durante sua jornada através da galáxia, disse Jim Adams, líder de pesquisa ATIC no Marshall Space Flight Center da NASA em Huntsville, Alabama. Essas perdas aumentam com a energia dos eletrons. Nas energias medidas pelo nosso instrumento, essas perdas de energia suprimem o fluxo de partículas de fontes distantes, o que ajuda as fontes próximas a se destacarem. Os cientistas apontam, no entanto, que existem poucos desses objetos próximos ao nosso sistema solar. Esses resultados podem ser a primeira indicação de um objeto muito interessante próximo ao nosso sistema solar, esperando para ser estudado por outros instrumentos. Uma explicação alternativa é que o excesso de eletrons de alta energia pode resultar na aniquilação de partículas muito exóticas propostas para explicar a matéria escura. Isso também vai, se isso fosse o caso, isso vai afetar muito nós também, todos os seres sencientes aqui, porque nossos corpos são de matéria também escura.
Nas últimas décadas, os cientistas aprenderam que os tipos de material que compõem o universo ao nosso redor representam apenas cerca de 5% de sua composição de massa. Cerca de 70% do universo é composto de energia escura, assim chamada porque sua natureza é desconhecida. Por quê? Porque foi seres, né, que vocês louvam aí por sinal, que manipularam tudo isso, alteraram tudo isso e conseguiram, né, mudar o templado, que era o templado original da Terra, que não era o que temos hoje, não era tão denso assim. Nós éramos semifluidos, fluídicos, semi-eterial, astrofísico, até ser invadido, sequestrado e eles mudar os templado, template, a nossa origem, nosso ADN e nos construirmos de maneira mais densa e baixar a nossa frequência. Os 25% restantes da massa atuam gravitacionalmente com a matéria regular, mas fazem pouco mais, por isso normalmente não são visíveis. A natureza da matéria escura não é compreendida, mas várias teorias que descrevem como a gravidade funciona em distâncias quânticas muito pequenas prevêem partículas exóticas que podem ser boas candidatas à matéria escura. A aniquilação dessas partículas exóticas produziria partículas normais, como eletrões, positrões, protônios e antiprotônios, que podem ser observadas pelos cientistas. O exemplo antigo de 4.300 libras, elevado a uma altitude de cerca de 124.000 pés acima da Antártica, usando um balão cheio de hélio, quase tão grande quanto o interior de Neo. Aqui eles já dizem: fontes de raios cósmicos que bombardeiam a Terra podem ter sido localizadas. E não foi muito surpresa para mim de onde ela veio. Que na semana passada, de uma fonte intrigante desconhecida de raios cósmicos de alta energia bombardeando a Terra, agora é acompanhado por outra descoberta de duas fontes de raios cósmicos inesperados de regiões próximas do espaço. Um observatório de raios cósmicos do Laboratório Nacional de Los Alamos viu pela primeira vez dois pontos quentes distintos que parecem estar bombardeando a Terra com excesso de raios cósmicos. Esses dois resultados podem ser devido ao mesmo ou diferente fenômeno astrofísico, diz Jordan Goodman, investigador principal do Observatório Milagro, comentando o anúncio de semana passada pelo experimento ATIC e a nova descoberta de sua equipe. No entanto, ambos sugerem a presença de aceleração de partículas de alta energia nas proximidades da Terra. Nossas novas descobertas apontam para localizações gerais para os excessos localizados de protônios de raios cósmicos. Os raios cósmicos parecem originar-se de uma área no céu perto da constelação de Oriona. Onde é que está os povos lá? Povo não, os aliens lá. E essa tal rainha reptiliana chamada Namun, Anunnaki. Os pesquisadores usaram o Observatório de Raios Cósmicos Milagro de Los Alamos para perscrutar no céu acima do hemisfério norte por quase 7 anos, começando em julho de 2000. O observatório é único porque monitora todo o céu acima do hemisfério norte, que não quero chegar a isso. Os raios cósmicos são partículas de alta energia que se movem através da nossa galáxia a partir de fontes distantes. Ninguém sabe exatamente de onde vêm os raios cósmicos, mas os cientistas teorizam que eles podem ser originados de supernovas, estrelas massivas que explodem, de quasários ou talvez de outras fontes exóticas, menos compreendidas ou ainda serem descobertas dentro do universo. Ou pode ser de, sei lá, nosso observatório é único porque podemos detectar eventos de energias baixas o suficiente para que possamos registrar encontros de raios cósmicos suficientes para ver um excesso
fracionário estaticamente significativo vindo das duas regiões distintas do céu, disse a colaboradora Brenda de Guns. O milagro foi capaz de registrar tantos eventos de raios cósmicos. Os pesquisadores pela primeira vez puderam ver picos estatísticos no número de eventos de raios cósmicos originários de região específica do céu perto da constelação de Orion. A região com maior ponto quente de raio cósmico é um olho de boi, concentrado acima e à direita visualmente de Orion, perto da constelação de Touro. O outro ponto quente é uma região em forma de vírgula, que ocorre visualmente perto da constelação de Gêmeos. Por isso que nós tivemos uma lua cheia em Gêmeos. Mas os pesquisadores não podem ter certeza de que localizaram com precisão as fontes dos raios cósmicos. Qualquer que seja a fonte dos prótons que observamos com milagro, seu caminho para a Terra é desviado pelo campo magnético da Via Láctea, de modo que não podemos dizer exatamente onde eles se originam, disse Goodman. E se as regiões de excesso vistas por milagro realmente apontam para a fonte de raios cósmicos ou são o resultado de algum outro efeito próximo desconhecido, é uma questão importante levantada por nossas observações. Foi proposto um novo observatório de raios cósmicos na segunda geração. Então aqui pode ver que já foram descobertos outros raios cósmicos, eles estão bombardeando a Terra desde muito tempo atrás, não é de agora. Os raios cósmicos galácticos são partículas subatômicas aceleradas quase à velocidade da luz por explosões distantes de supernova e outros eventos violentos. Eles se espalham pela Via Láctea, formando uma névoa de partículas de alta energia que entram no sistema solar de todas as direções. Os raios cósmicos consistem principalmente de prótons e núcleos atômicos mais pesados, uma pitada de eletrônios e fótons apimentando a mistura. O ser humano não está pronto para decifrar todos esses mistérios ainda. Eles não chegaram lá ainda. Entendeu? Mas os aliens também têm algo a ver com isso, muito, muito.